Pessoal, agora a gente vai introduzir o sistema digestório, tá? Nós finalizamos o sistema renal presencialmente no decorrer da disciplina e nesse momento a gente vai dar andamento então agora no sistema digestório humano, desde os aspectos embriológicos até toda a sua funcionalidade, tá bom? Bom, então a gente não tem como falar sobre sistema digestório sem eu falar aí a respeito da sua formação embriológica, né? Lembra daquela aula que eu dei para vocês? Nós temos os três folhetos primordiais ou primários, né? Que é o mesoderma, ectoderma e endoderma. E eu ainda trouxe para vocês que esses folhetos vão originar os sistemas posteriores do nosso organismo. Então, olha só, o ectoderma, né? Que ele é o mais periférico. Ele vai originar aí a pele, seus anexos, sistema nervoso, as cavidades. Olha só o mesoderma, que ele é mais intermediário, que é no meio. Ele forma aí os músculos, a camada abaixo da epiderme, sistema circulatório e reprodutor. Nós temos também o endoderma, que é o mais interno de todos, é um folheto bem interno, que vai dar origem aí, né, ao sistema respiratório e órgãos do sistema digestório. Bom, então eu preciso saber que, a princípio, a formação desse meu sistema digestório é iniciada com o intestino primitivo na quarta semana de idade gestacional, ok? Então, vão ter aí algumas divisões de segmentos, tá bom? Algumas pregas na região ali dorsal do saco vitelíneo, bem nessa região do dorso, aqui vai surgir algumas pregas que vai originar o que nós chamamos de intestino primitivo, que terá aí segmentos, tá? Segmentos ao corpo do embrião. E esses segmentos são três, ok? Cada estrutura segmentada dessa, na região do meu embrião, será responsável pela formação de uma parte específica do todo o trato digestório. Nós conhecemos hoje que desde a boca até o ânus. Então, eu tenho o segmento intestinal embrionário anterior, segmento intestinal embrionário médio e segmento intestinal embrionário posterior, tá? Se eu consigo ver esse corte embrionário, eu consigo observar aqui as divisões segmentares. Aqui é um segmento, aqui é outro segmento, aqui é outro segmento, tá? São três segmentos, das quais vão céfalo, caudal do embrião. Então, aqui é o céfalo, tá? E aqui é o caudal. A gente pode observar aqui, então, que cada divisão dessa vai formar um aspecto que vai se ligar a um outro aspecto do trato digestório. Bom, já o meu intestino, então, anterior, tá? Que fica nessa região aí de cima, a gente vai falar, então, sempre céfalo caudal. Esse aqui é o meu intestino anterior, ok? Depois eu vou trabalhar aqui com o meu intestino, que é médio e posterior. Então, aqui é o anterior, médio e posterior. Então, essa região aqui, ele vai formar as partes superiores mesmo, tá? Então, desde a faringe, o esôfago, o estômago, a primeira porção do intestino, que é o duodeno, estou falando de intestino delgado, tá? Então, estou falando do duodeno, o pâncreas, o fígado, a vesícula biliar, tudo aquilo que fica ali mais próximo da região do diafragma, tá? Da divisão ali toraco-abdominal. Então, isso tudo é derivado a partir do intestino primitivo, que eu chamo de intestino anterior. Já o meu intestino médio é o que vai formar a porção de maior grandiosidade, de maior proporção do intestino delgado. Então, a região do jejum e do ilho, tá? Então, ele vai formar ali o jejum e ilho, essa proporção aqui. E a porção inicial aí, ó, dos meus cólons do intestino grosso. Então, a gente tem que ter uma diferenciação aqui. Ele forma, então, a maior parte do intestino delgado, que é o meu jejum e ilho, e ele também vai formar algumas partes do intestino grosso, que é o seco, o apêndice vermiforme, o apêndice, né? Cólon ascendente, ok? E a metade do colo transverso. Então, aqui eu tenho aqui, por exemplo, ó, a região do seco, tá? Eu tenho aqui o apêndice
bem nessa estrutura toda aqui. Aí eu tenho um colo intestinal que sobe e um colo transverso que vai passar ali abaixo do fígado. 2/3 desse colo é responsável, quem forma ele é o intestino médio. Bom, agora então, o meu cólon ascendente e transverso, eu sei que é o intestino médio, até aqui. Já a minha outra estrutura, que é a continuidade do meu colo transverso, né? Cólon descendente, sigmoide reto, consequentemente eu sei que é o meu intestino posterior, tá? Então, lembrando que o meu cólon ascendente 2/3 transverso, ele faz a derivação do meu jejum, além do jejum hídrico, tem essa derivação do intestino delgado, e aí o restante da formação intestinal aí, até mesmo o ânus, é proporcional pelo meu intestino posterior, tá? Vamos observar aqui que a artéria mesentérica, tá, é uma ramificação de vaso calibroso de artéria que vem lá do cordão umbilical que vai irrigar toda essa estrutura aqui, ó, do intestino. Então, conforme ele vai crescendo, as ramificações de arteríolos também acompanham o crescimento desse intestino, mas ele vai dar aí continuidade para irrigar, vascularizar toda essa estrutura de todos os intestinos, principalmente médio e posterior, que é corresponsável pela artéria mesentérica, tá? Como eu disse então para vocês, o intestino posterior vai formar toda a minha região inferior do 2/3 aí, do restante, na verdade, do colo transverso, do colo descendente, do colo sigmoide reto e ânus, e uma exceção, que deveria ser lá no meu intestino anterior, mas que é formado aqui, as glândulas salivares. Então, as glândulas salivares são formadas na região caudal, mas porém elas ascendem posteriormente para a região cefálica, ok? Bom, vamos lá. Aqui, ó, é só para poder vocês observarem que na região caudal, tá? Onde vai ter o intestino posterior, o ânus, em período embrionário, não recebe o nome de ânus. Ele recebe o nome primitivo aí de proctodeu, bom? Bom, e a criança, esse neonato aí, depois que atinge o período de 9 semanas, ele deixa de ser chamado de embrião e é chamado de feto. E quando esse feto ultrapassa a idade gestacional de 42 semanas, ele pode ter um funcionamento intestinal pela digestão do próprio líquido amniótico, que é a formação de uma espécie de fezes fetal, que eu chamo de mecônio, tá? Esse mecônio aí indica amadurecimento fetal em excesso e pode, consequentemente, ocasionar um sofrimento fetal nessa criança, que pode acontecer algum episódio de ingestão desse mecônio e formar aí problemas sépticos, tá? Então é isso aqui, ó. Ele tem essa característica verde pastosa mesmo. E é característica dessa criança eliminar, caso ela não tenha feito esse meu mecônio durante o período gestacional, dentro da barriga intrauterino, ele tem que se amamentar na primeira mamada, que é o colostro, e até 12 horas ele precisa eliminar já. Então, o que significa isso? Que se ele está muito tempo na barriga, no intrauterino, dentro do útero, se ele tiver muito tempo lá dentro, ele vai evacuar lá dentro pela digestão do próprio líquido amniótico. Isso não é indicado, não é legal. Mas quando ele nasce, ele precisa se amamentar, certo? A gente tem que estimular a amamentação e o primeiro leite que sai da mama materna é chamada de colostro. Quando esse leite sai, ele abocanha a mama e se alimenta, esse leite vai ser o primeiro leite que vai fazer o test drive de digestão, né? Ou seja, vai testar o seu trato digestório e ele só vai conseguir fazer esse cocô, né? Que também é chamado de mecônio agora no extrauterino, por conta da digestão do leite após ou até 12 horas. Inclusive, é um critério de alta do neonato receber alta após a eliminação, né? Tanto de mecônio, após a ingesta do primeiro colostro, quanto também de urina, ok? Quando a criança nasce em situação de mecônio, já no intrauterino, nós temos que aspirar essa criança. Então, isso aí é um cuidado de enfermagem, que só está fazendo uma observação aqui, que tem que ser retirado das cavidades para que não ocorra um problema séptico. Bom, algumas perguntas para a gente poder dar seguimento na aula. O que é a digestão, né? Por que temos que comer, os tipos de digestão, qual o caminho do alimento, né? Quem que auxilia no alimento, nessa digestão, existe a digestão química, o que que é, e o alimento ao longo do tubo, como é que percorre esse alimento. Bom, então respondendo a primeira pergunta, aí, o que que é essa digestão? Então é a transformação dos alimentos em substâncias menores. Então eu tenho aqui um pêssego
que essa criança linda, maravilhosa, está aqui mastigando. Olha que gracinha ela, né? Bem americana, cabelos louros, olhos claros. Ai, Jesus. Então, olha só, tá aqui mastigando um pêssego. Esse pêssego ele vai ser quebrado em partículas menores, só que para nós podermos absorver os nutrientes desse pêssego, eu preciso separar essas partículas em mínimas possíveis, ok? Ou seja, em cadeias de glicose, vocês viram em CMC, em cadeias de aminoácido. Então, então tem aí proteínas. A proteína vai ser quebrada até virar aminoácido. Tem açúcar grande, tipo a fructose. A frutose vai ser quebrada até virar glicose. Então, digerir é isso, é quebrar em menores partículas, ok? Então, olha só, por que temos que comer? Né? Nosso corpo funciona como um carro. Para que ele se mova, precisa de um combustível e um comburente para queimar. Então, o combustível está aqui, o comburente é consequência da queima desse combustível, certo? Então, se eu não me alimento, consequentemente, eu não tenho energia, ou seja, o nosso combustível é o alimento e o comburente é o oxigênio. Então, eu preciso de glicose, que é a minha energia, mais o comburente, que é o O2, para que dentro da célula eu formule a molécula de ATP. Sem ATP eu não tenho energia celular, ok? Então, olha só, que eu acabei de dizer para vocês, ó, moléculas de glicose, de oxigênio, né? O resultado desse processo na digestão da união dessas duas moléculas é o gás carbônico e a água que eu libero pela respiração. E aí eu tenho a energia, que é a molécula de ATP formada lá na região da mitocôndria, né? Nós não podemos esquecer disso. Parece que eu falei disso ontem, mitocôndria, numa outra aula. Ok? Não repara muito, gente, que a letra sai feia mesmo, porque é difícil você escrever com o mouse. Estou tentando dar o meu melhor aqui para que vocês consigam entender mais didaticamente possível. Então, não só falando da digestão, existem tipos de digestão, né? Então, nós temos aí a digestão, que é a chamada de mecânica ou física, e a química. Então, a digestão mecânica ou física é, como o próprio nome diz, é toda ação de trituração, de esmagamento, de redução de partículas que são muito grandes, para uma partícula menor. Mas não significa que essas partículas menores já vão ser absorvidas, ok? Eu estou quebrando, então, a parede em tijolos, em cacos. Aquele caco vai virar pó, ele precisa de uma outra digestão posteriormente. Então, a digestão mecânica vai ser a mastigação, o movimento esplênico da deglutição. E já a minha digestão química será as reações químicas que vai acontecer justamente com o que foi triturado, mastigado, né? Reduzido ali em cima da digestão mecânica, ok? Então, um compreende o outro, ok? Então, vamos fazer uma setinha aqui, um compreende esse outro. Bom, para que aconteça esse processo de digestão, tanto físico ou químico, a gente tem que ter um mapa, um caminho, um itinerário. Então, o alimento ele vai seguir um itinerário específico, né? Para ser digerido e eliminado discreto. Então, olha só, a gente vai estudar justamente, a partir de agora, cada caminho desse nosso metrô. Então, imagine que o alimento, ele é você e você precisa chegar, você precisa cortar uma cidade no metrô. O metrô são os caminhos, ok? Até você chegar na estação final, que seria o ânus, no caso do alimento. Ok, queridinho? Então, olha só. Primeiro caminho, primeira estação que ele faz é a boca. Você não vai começar pelo contrário, né, gente? Já viu alguém comendo pelo ânus? Não tem como. Então, primeiramente, a gente vai começar pela boca. Nessa boca eu vou ter algumas paradas específicas que vão auxiliar nesse processo de redução física do alimento, ok? Que serão a língua, os dentes e a saliva. A gente vai estudar isso especificamente a partir de hoje. Depois disso, a gente vai estudar a passagem desse alimento, que vai ter até um nome agora específico de bolo, tá? Bolo alimentar, que é a faringe. Depois, esôfago, estômago, intestino delgado, que tem as proporções que nós vimos que são formadas no meu intestino posterior e anterior e médio. E meu intestino grosso, tá? Que tem as porções do seco, cólon, reto e ano. Então, aqui eu apresentei para vocês praticamente como que funciona, de uma forma bem básica, todo esse caminho, e a gente vai estudar cada um deles. Então, a gente vai estudar histologia dessas estruturas, fisiologia dessas estruturas, quais são as substâncias que essas estruturas estão secretando para conseguir digerir esse alimento, ok? Lembrando que esse alimento, a partir do momento que ele é triturado, mastigado, ele vai ser deglutido e recebe o nome de bolo alimentar.
e depois que ele sai ali do estômago, tá? Porque ele sofreu algum processo digestivo através das enzimas estomacais, ele vai se chamar quimo alimentar, ok? Lembrando que essa setinha eu coloquei ela para se movimentar para baixo, porque é obrigatório que o movimento aconteça, o movimento desses órgãos, de uma forma unidirecional. Então, esse movimento unidirecional nós chamamos de peristalse. Peristalse é o movimento dado por um movimento único, em direção que é descendente, ele vai sempre descender. Então, ele vai sempre descer, né, sentido cavidade oral, ânus. Então, isso aqui é um movimento que eu chamo de unidirecional, que é executado pela peristalse. Peristalse é um movimento muscular, tá? Vamos colocar aqui. É um movimento muscular que sucede de musculatura lisa. Então, a musculatura lisa vai fazer esse movimento de peristalse, ok? Bom, o sistema digestório tem diferentes funções, né? E para cada função que eu disse agorinha, tem 3 segundos atrás, vai ter uma estrutura específica. Então, as mesmas células que estão, as células que estão na boca não são as mesmas que estão no estômago. As vezes que estão no estômago não são as mesmas que estão no digestório, ali na região do fígado, tá? Mas, a princípio, se fosse para mim resumir, aqui eu resumi nesse slide anterior, as estruturas, e neste aqui atual eu estou resumindo, então, as funções. Quais seriam as funções do sistema digestório? Então, seria a primeira função, né? Função de ingestão, de ingerir, de mastigar, de digerir, de absorver e de eliminar aquilo que não preciso. Tudo correlacionado aos alimentos. Você vai comer, tudo aquilo que você comeu vai gerar um resíduo, ok? Bom, como tudo então começa na ingestão, nós temos que trabalhar então a ingestão do alimento pela boca, né? Boca ou cavidade oral, que é chamada aí essa estrutura. Então, nós temos nessa cavidade oral os lábios, tá? Quem vai movimentar esses lábios é um músculo também, é o orbicular. As bochechas, que são internas, os palatos, né, que são os palatos duros e moles, a língua e todos os nossos dentes, ok? Que recebem até um acompanhamento especial numa profissão que é o dentista. Então, esses dentes eles são acoplados, tá? Numa estrutura óssea, que é a mandíbula e maxilar. Então, o maxilar está na parte superior e a mandíbula na parte inferior. A mandíbula articula aí, tá? Com esse maxilar e forma o que nós chamamos de arcadas. Então, arcadas dentárias superiores e arcadas dentárias inferiores, tá bom? Histologicamente falando, eu preciso entender que o tecido celular da boca ele é constituído por células especiais, tá? E ele vai até a porção inicial do tubo digestório. Então, ele vai descer, então, desde a boca até o esôfago final, a porção final do esôfago, ele tem uma camada de células especiais, que são células do quê? Células estratificadas, né? Que vão produzir muco. Então, inicialmente, aí falando da boca. Então, a primeira estrutura que nós temos é a língua, que tem a função de sentir o sabor dos alimentos, né? Então, a degustação ela acontece por aqui, que é uma função do nosso sistema digestório, é sentir sabor. E, além disso, essa língua ela é um músculo que vai fazer o movimento do alimento na saliva. Saliva essa que é produzida por células especiais na cavidade oral. A gente vai ver depois quem são essas glândulas que secretam isso. A úvula, que é o sininho que fica no fundo da garganta, tem função de auxiliar na deglutição e na fonação. Então, olha só, essa úvula ela vai emitir sinais elétricos para o cérebro, para que esse cérebro ajude no movimento de deglutição, tá? Quando eu falo de sabores sentidos na língua, eu preciso levar em consideração toda essa dimensão de sabores. Doce, azedo, salgado, amargo, tá? O umami, que é um salgado, que é uma mistura geral de sabores, ok? Bom, então eu consigo observar que na parte anterior da língua é mais o doce, laterais é mais o azedo, a parte intermediária dessa língua é mais salgado, e o amargo, então,
é a parte do final da língua. Lembrando que essa língua também ela é um órgão sensorial, porque ela percebe a conformação, né, da textura do alimento, a temperatura, o sabor. Então, ela é um órgão de sensações. Ela é um músculo, como eu disse para vocês, então ela tem um maior comprimento ali que vai após a cavidade oral, tá? E tem a função aí de participar na deglutição e também na formação e articulação de palavras junto com a úvula. Então, quem vai estudar isso aí é o fonoaudiólogo. Consigo observar que nessa língua existem aqui receptores que eu chamo de papilas gustativas, tá? E eu tenho que levar em consideração que as papilas gustativas do meu fundo da língua eu chamo de papilas circunvaladas, onde eu vou ter sabores mais amargos, e as papilas mais periféricas eu chamo de papilas fungiformes. E cada papila dessa é avaliada dessa forma aqui que eu estou mostrando para vocês. Ó. A quantidade de inervação que essa papila tem justamente para confirmar aquilo que eu disse anteriormente, do qual ela é um órgão sensitivo. Porque ela tem ali poros gustativos, que tem no seu final uma terminação nervosa, que essas terminações nervosas, por seu fim, são neurônios, são axônios neuronais, nós já estudamos isso, que vão captar essa sensação através aí da sinapse química e emitir gosto, sabor e temperatura. Ok? Bom, falando ainda dessa anatomia da língua, eu consigo observar que ela é um órgão denso, né, extenso, muscular, tem uma válvula ao seu final que vai separar a faringe da laringe, então é a epiglote. Temos as tonsilas palatinas que são articuladas à língua, que eu chamo aqui de amígdalas, ok? Se você teve que tirar amígdalas em alguma hora, você consequentemente tirou essa estrutura. Superior a essas tonsilas eu tenho uma tonsila lingual, que dá uma sustentação à língua. E aqui eu tenho as papilas circunvaladas, que são as papilas mais internas, e as papilas fungiformes, que estão mais laterais e periféricas, tá? As filiformes também existem, elas justamente dão sabor ao que nós entendemos aí de salgado, tá vendo? Nessa estrutura, que fica mais intermediária. Então, aqui onde eu estou pintando de vermelho, seriam as papilas filiformes. Esse meu vão que eu escovo todo dia de manhã, que enche de coisa branca, que é muco, tá? Que dá mau hálito, eu chamo de sulco mediano, que tem na região da língua, ok? Lembrando que essa língua ela é articulada, ela é presa na região da mandíbula por um osso que eu chamo de osso ióide, que é essa estrutura, tá? Ióide aqui. Então, esse osso está aqui, ele tem outros músculos menores que vão associar a apreensão, fixação dessa língua. Bom, então como que é liberado, então, a saliva? A saliva é liberada mediante um processo de quê? Tem que ter envolvimento do sistema nervoso, que é o sistema nervoso simpático, né? Então, esse sistema nervoso simpático, através de potencial de ação, que eu chamo de potencial de ação, que é a troca dos meus íons ali do meu extra e intracelular do neurônio, vai gerar ali dentro desse meu neurônio uma liberação de neurotransmissor, tá? Que é a sinapse, e esse neurotransmissor vai liberar ali a acetilcolina. A acetilcolina sempre vai, consequentemente, aumentar, é um neurônio excitatório, tá? Perdão, é um neurotransmissor excitatório que vai aumentar a produção de saliva nas glândulas salivares, que a gente vai estudar depois. Isso é o sistema nervoso simpático. Quando está a liberação ok, está no nível suficiente, o sistema nervoso parasimpático ele libera acetilcolina em menor quantidade para inibir a secreção. Então, eu preciso do neurotransmissor chamado de acetilcolina para poder liberar saliva. Quando você está digerindo ou mastigando alguma coisa, o seu sistema nervoso simpático vai perceber isso, então vai aumentar a liberação de neurotransmissor do tipo acetilcolina para poder produzir mais saliva e misturar essa saliva dentro do bolo alimentar na boca. Que ela, inclusive, atua aí como medida de imunológica, tá? Como barreira de defesa. Ela tem uma substância chamada de lisozima, é um antibiótico natural para poder matar ali ou neutralizar algum tipo de bactéria no alimento. E aí, quando você deglutir, o seu sistema nervoso parasimpático vai perceber isso e vai diminuir essa liberação de acetilcolina e vai inibir a secreção salivar.
Tudo que foge desse princípio aqui, problema, é doença, tá? Que a gente tem que estudar depois. Aqui eu coloquei essa foto de susto, porque quando eu tô com susto, a minha boca seca. Por que que seca? Porque você leva um susto e isso dá um pane no sistema nervoso e faz com que o seu neurônio, que produz acetilcolina, libere acetilcolina em muita pouca quantidade e, consequentemente, há uma inibição de secreção salivar também, tá? Quando aí eu tenho uma condição patológica, que eu tenho pouca liberação de saliva, eu tenho um acometimento de consequência de xerostomia, que é sempre a boca seca por conta aí de, de que as fibras nervosas, pode por conta de um acidente, um bloqueio aí de fibra nervosa, às vezes você vai fazer algum procedimento e bloqueia errado a fibra nervosa que controla justamente aí a liberação de acetilcolina, ela é bloqueada e sua boca, consequentemente, fica seca o tempo todo. Então, xerostomia é quando a pessoa não consegue salivar por conta de algum bloqueio, tá, de nervo que vai produzir acetilcolina. E aí, como está bloqueado, não produz e aí, consequentemente, aí não consegue liberar saliva. Atente-se para que essa língua ela é irrigada por uma artéria lingual e é inervada também, né? Pelo nervo lingual, ó. Tem bastante nervos. Quando você morde a língua, você sente dor. Olha o osso ióide aqui segurando a base dela. Aqui é um músculo ióide, tá? Consigo observar aqui o palato mole. E eu queria que vocês observassem a quantidade de músculo que está inferiormente debaixo dessa língua, né? Que está articulando com um osso ióide para segurar, tá? Quem traz o movimento dessa língua é o oitavo par de nervo craniano, que fica aqui na região do tronco cefálico, bem na minha região de quê? Vamos ver aqui. Da ponte, né? Aqui é o bulbo, aqui é a ponte. Então, a região da ponte do tronco encefálico, que é o canal hipoglosso, que vai originar essa estrutura aqui, ó, que vocês estão vendo como nervo lingual. Ele ramifica até a língua e recebe o nome de nervo lingual, mas a priori ele parte aí de ramificações do nervo hipoglosso, tá? Olha só, ele vai participar aqui da minha ponte, tá? Sai da ponte, a raiz dele e ramifica através do tronco cefálico para toda a estrutura da língua, originando o nervo que nós chamamos de nervo lingual. Certo até aí, pessoal? Tudo bem? Bom, vamos parar por aqui. Vou gravar o próximo vídeo para que a gente não faça vídeos muito pesados, tudo bem? Então, até logo.